aí, pessoal? Tudo bem? Prontos para mais um Deep Dive com a gente? Hoje a gente vai mergulhar num tema que mexe muito comigo, viu? Que tema é esse? É um coração segundo o coração de Deus. Ah, entendi. A leitura de hoje, do Devocional 2025, usa a história do Davi para falar sobre isso. Legal. E eu fiquei pensando, o que será que isso significa na prática, né? Tipo, como a gente pode ter esse tipo de coração? Essa frase é poderosa mesmo. Coração segundo o coração de Deus. Nos faz pensar em como agradar a Deus de verdade, né? Não só na aparência, mas lá no fundo. É isso aí. E a leitura começa falando do Saul, o primeiro rei de Israel. Ele era imponente, forte, parecia a escolha perfeita, né? Mas aí a leitura diz que ele, Nazô, tinha um coração segundo o coração de Deus. O que te chama atenção nessa parte da história do Saul? Deixa eu ver. Acho que o que mais me chama atenção é que, apesar de ele ter toda a aparência de um rei, a leitura diz que ele não tinha tal da postura de reverência. Postura de reverência. Cara, e aí eu fiquei pensando, será que a gente não cai nessa armadilha às vezes? Sabe, de se preocupar só com a aparência, com o que os outros vão pensar. Sim. E acaba esquecendo do que realmente importa pra Deus, né? Faz sentido. A gente vive num mundo que valoriza muito a imagem. Tipo, a aparência é tudo, né? Mas e essa postura de reverência, o que é isso? Me explica melhor. É como se fosse uma atitude, sabe? Mais interior. De reconhecer a grandeza de Deus. Hum. A autoridade dele em todas as áreas da nossa vida. Como se diante dele a gente se curvasse. Entendi. Não só fisicamente, mas com coração, com alma. É como se a gente reconhecesse quem Deus é de verdade, né? Hum. E se colocasse na posição de servo. Dá isso. E aí, logo depois, a leitura fala que Deus achou Davi. Essa frase mexe comigo. É como se Deus estivesse procurando, e de repente, pá! Ele encontra o Davi. O que você acha que significa ser achado por Deus? Ser achado por Deus é estar em sintonia com a vontade dele. Não é só falar da boca pra fora, sabe? Mas ter atitudes que mostram essa sintonia, essa obediência. É como se a gente ajustasse a frequência do nosso coração para vibrar na mesma frequência do coração de Deus. Nossa, que imagem forte! E essa sintonia que você falou, ela se reflete em que tipo de atitudes? A leitura dá algum exemplo prático do que significa ter um coração segundo o coração de Deus. Bom, a leitura não entra em detalhes sobre as ações do Davi, mas usa a história dele como um todo para ilustrar esse conceito, né? Certo. Lembra que o Davi, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, também errou, pecou, Sim. mas ele sempre se arrependia, buscava a Deus com sinceridade e reconhecia sua falha. Pedia perdão. Isso. Então quer dizer que ter um coração segundo o coração de Deus não significa ser perfeito. Ufa, que alívio. Exatamente. É sobre ter um coração disposto a obedecer a Deus, mesmo quando a gente erra. É sobre reconhecer que a gente precisa dele, que sozinhos a gente não consegue viver uma vida que o caranita. É sobre buscar a direção dele em tudo que a gente faz. Ter essa postura de reverência que a gente falou no começo. Ok. Então a gente pode dizer que essa busca por Deus, essa disposição e obedecer, é o que realmente caracteriza um coração segundo o coração de Deus. Sim. É como se a gente estivesse sempre em construção, buscando nos moldar à imagem de Deus. E a leitura usa o exemplo de Jesus, que é o modelo perfeito de um coração que buscava Deus em tudo, né? É verdade. Jesus não se deixou levar pelas expectativas da época. Ele cumpriu o plano de Deus com total obediência, mesmo quando isso significava rejeição. E até a morte. E essa obediência, essa integridade de Jesus é o que a gente deve buscar nas nossas vidas, né? Mas como a gente faz isso na prática? Como a gente cultiva essa busca no dia a dia, com tantas distrações e desafios? Bom, a leitura nos lembra da importância da oração, do estudo da Bíblia e da comunhão com outros cristãos. Verdade. Através da oração, a gente conversa com Deus, abre nosso coração, expressa nossos anseios, medos e alegrias. Pelo estudo da Bíblia, a gente se aproxima da palavra de Deus, entende seus ensinamentos e aprende com os exemplos de fé dos personagens bíblicos. Esses dois pontos são essenciais mesmo. Mas e a comunhão? Como ela nos ajuda a ter um coração segundo o coração de Deus? Na comunhão com outros cristãos, a gente encontra apoio, encorajamento, correção fraterna. É como ter uma rede de amigos que nos impulsiona a crescer na fé, a perseverar nos momentos difíceis e a nos manter no caminho certo. É como se fosse um GPS espiritual. Gostei da analogia do GPS. E como a gente aplica tudo isso na nossa vida, na correria do dia a dia? A história de Davi pode nos dar alguma dica? Acho que a grande lição que Davi nos deixa é a importância da sinceridade e da humildade. Ele nunca escondeu seus erros de Deus. É verdade. Pelo contrário,
Ele reconhecia suas falhas, se arrependia e buscava o perdão. E essa transparência diante de Deus é fundamental para que ele possa agir em nossas vidas. É como se a gente abrisse mão do controle, né? E reconhecesse que sozinhos a gente não consegue, que a gente precisa da ajuda dele para trilhar o caminho certo. Exatamente. E essa entrega, essa disposição em se deixar moldar por Deus é o que realmente o agrada. Oi, gente, de volta para a segunda parte do nosso Deep Dive. A gente já explorou bastante o significado de um coração segundo o coração de Deus, né? É verdade. E agora a gente vai mergulhar na história de Davi para entender como ele viveu isso na prática, como ele colocou em ação esse ideal. Exatamente. A gente viu que Davi não era perfeito, né? Ele também errou, teve seus momentos de fraqueza, mas o que faz dele um exemplo é essa busca constante por Deus, o arrependimento sincero, a fé inabalável. Me lembro da história de Davi e Golias, um jovem pastor enfrentando um gigante. O que será que passou na cabeça dele? O que o impulsionou a enfrentar um desafio tão grande? Coragem, né? Yeah. Mas eu acho que, mais do que isso, Davi tinha uma confiança enorme em Deus. Ele sabia que a batalha não era dele, mas do Senhor. Ele sabia que Deus estava com ele ali. A gente até comentou sobre a importância da postura de reverência na primeira parte, né? É, Davi demonstrava essa reverência não só em palavras, mas também em tudo que ele fazia. com certeza. E essa confiança em Deus, essa disposição em obedecer e agir de acordo com a vontade dele, é uma marca de um coração segundo o coração de Deus. Davi não se deixou intimidar pelo tamanho do desafio porque ele sabia que Deus era maior. Ele confiou e agiu com fé. E essa história nos ensina que não importa o tamanho dos nossos gigantes, né? Verdade. Dos nossos problemas. Deus é maior. É. E pode nos dar a vitória. Mas, pensando bem, a história do Davi não é só de vitórias e conquistas, né? Não é. Ele também enfrentou momentos difíceis, Cometeu erro. erros graves. É. A história dele com Batseba, por exemplo, foi um momento de grande pecado na vida do Davi. E essa história nos mostra que, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, ele não estava livre de falhas. Ele errou, pecou e sofreu as consequências. Mas o que a gente pode aprender com esse episódio? Se até Davi, um homem tão próximo de Deus, pecou, como a gente pode ter esperança? É, que tá a beleza da história de Davi. Ele não tentou esconder o pecado, sabe? Ele não tentou justificar os erros, ele reconheceu a culpa, se arrependeu e pediu perdão a Deus. E essa atitude do Davi, essa humildade, esse arrependimento sincero, é o que o aproxima ainda mais de Deus, né? Exatamente. Legal. E é nos momentos de fraqueza, de pecado, que o coração, segundo o coração de Deus, se mostra de verdade. É quando a gente reconhece que precisa de Deus, se humilha diante dele e busca o perdão e a restauração. E o Salmo 51 é um exemplo disso. É um clamor de arrependimento do Davi depois do pecado com Batseba. Que interessante. O Salmo 51 não estava na nossa lista de leituras, mas faz todo sentido você trazer ele para a nossa conversa. O que esse salmo nos ensina sobre o arrependimento? Olha, nesse salmo, Davi mostra a dor, a tristeza pelo erro, mas também a confiança no perdão de Deus. Ele reconhece a grandeza de Deus, a justiça dele. Mas também a sua misericórdia. É como se estivesse nos ensinando a nos aproximar de Deus nos momentos de dificuldade, sabe? A reconhecer que a gente precisa dele, da sua graça e do seu perdão. Entendi. Então o Salmo 51 é como um guia para um arrependimento verdadeiro. Ele nos mostra a sinceridade e a humildade que a gente deve ter diante de Deus quando a gente erra. Isso. E esse tipo de atitude é fundamental para quem quer ter um coração segundo o coração de Deus, né? Com certeza. E a história de Davi nos mostra que, mesmo depois de grandes erros, é possível recomeçar, se arrepender, receber o perdão de Deus e continuar buscando a vontade dele. Que mensagem poderosa. A vida de Davi nos ensina que a caminhada com Deus não é uma linha reta, né? Não, não é. Sem erros ou tropeços. A gente vai errar, vai cair, mas o importante é se levantar, se arrepender e continuar buscando a Deus com sinceridade. Isso aí. E essa busca por Deus, essa disposição para obedecer, é o que realmente importa. É o que nos torna verdadeiros filhos dele, herdeiros da sua graça e do seu amor. A história de Davi nos encoraja a buscar essa intimidade com Deus, a confiar nele em qualquer situação e a viver uma vida que agrade a ele. E para a gente encerrar essa segunda parte, eu queria voltar naquela frase do devocional. Deus achou Davi. Essa frase me faz pensar que Deus também está procurando cada um de nós. Sim. Ele está à procura de corações dispostos a segui-lo, a obedecê-lo, a amá-lo acima de tudo. Verdade. E essa busca por Deus, essa disposição em se deixar ser achado por ele, é o tema da nossa próxima parte. A gente vai conversar sobre como a gente pode cultivar esse coração segundo o coração de Deus nas nossas vidas.
Chegamos à parte final do nosso Deep Dive. A gente explorou bastante a história do Dave, né? É verdade. E como ele viveu esse ideal de um coração segundo o coração de Deus. Mas agora a pergunta que fica é: como a gente cultiva isso no dia a dia? Como a gente se deixa ser achado por Deus? Boa pergunta. É a pergunta de ouro, né? É. E a leitura nos dá algumas pistas, sabe? Ela fala da importância da oração, do estudo da Bíblia e da comunhão com outros cristãos. Verdade. A gente já falou um pouquinho sobre isso antes, mas acho que vale a pena a gente se aprofundar mais, né? Isso. Que você diria que é o mais essencial na oração, por exemplo. Olha, eu acho que o mais importante é a sinceridade, sabe? Não adianta a gente fazer uma oração decorada, bonita, com palavras difíceis, Sei. se o nosso coração não estiver ali de verdade, né? É. A oração é um momento nosso com Deus, sabe? Um momento de intimidade, onde a gente pode abrir o coração para Ele, falar dos nossos medos, das nossas alegrias, dos nossos sonhos. É como se a gente tivesse um amigo, né? É. Que nos escuta sem julgar, que nos ama de verdade. Exatamente. E nessa conversa com Deus, a gente pode pedir para Ele nos ajudar a enxergar as coisas, né? As áreas da nossa vida que precisam mudar. Pedir força para vencer as dificuldades. Pedir para Ele nos guiar nas decisões. E o estudo da Bíblia, como ele se encaixa nessa busca por um coração segundo o coração de Deus? A Bíblia é tipo um manual de instruções para a vida, sabe? Através dela a gente conhece a história de Deus, seus ensinamentos, seus planos. É como se a gente pudesse ter acesso aos pensamentos dele, sabe? A sua sabedoria. E quando a gente estuda a Bíblia com o coração aberto, a gente começa a ver o mundo de outra forma, né? A gente começa a entender o propósito de Deus para nossa vida. É como se a gente estivesse sintonizando na frequência de Deus, né? Exato. Ajustando a antena do nosso coração para captar a mensagem dele. Que bonito. E quando a gente se conecta com Deus através da oração e do estudo da Bíblia, a gente naturalmente sente vontade de se conectar com outras pessoas, né? É verdade. Que compartilham da mesma fé. E aí entra a importância da comunhão. A comunhão é como um combustível para a nossa fé, né? É como uma injeção de ânimo. É no convívio com outros cristãos que a gente encontra apoio, encorajamento, correção. É como ter uma torcida, sabe? Nos incentivando a seguir em frente. Exatamente. A comunhão nos ajuda a crescer na fé, a amadurecer, a colocar em prática os ensinamentos de Jesus. É como se a gente fosse um corpo, né? Isso. Cada um com sua função, mas todos importantes. Lembra que na parte anterior a gente falou da história de Davi e Batseba? Sim. Se Davi tivesse uma comunidade forte ao redor dele, quem sabe, né? Talvez ele não tivesse caído naquele pecado. É verdade. A comunhão nos ajuda a evitar as ciladas do inimigo, né? Com certeza. A resistir às tentações, a tomar decisões mais sábias. É como ter um anjo da guarda nos alertando, sabe? Mas é importante lembrar que a comunhão não é só receber, né? É verdade. É também dar, servir, amar o próximo. É isso aí. Quando a gente coloca em prática a oração, o estudo da Bíblia e a comunhão, a gente começa a mudar por dentro, né? Sim, é uma transformação. É como se a gente fosse moldado à imagem de Cristo. Como se o nosso coração fosse se ajustando ao coração de Deus. Exatamente. E essa mudança, ela aparece nas nossas ações, né? Nas decisões, nos relacionamentos. A gente começa a agir com mais amor, mais paciência, mais compaixão. A gente busca a justiça, a verdade, a paz. E a gente se torna um canal da graça de Deus na vida dos outros. A gente se torna um reflexo do amor de Deus aqui na Terra. Isso. E esse é o nosso chamado, né? Sermos embaixadores de Cristo, mostrar o amor dele em tudo que a gente faz. É como se a gente carregasse um pedacinho do céu dentro da gente. E espalhasse esse pedacinho por onde a gente passa. Que lindo. Mas essa busca por um coração segundo o coração de Deus nunca termina, né? Não termina. É uma caminhada. A gente nunca chega num ponto e fala, pronto, agora eu sou perfeito, já alcancei tudo. É verdade, é uma busca constante. A gente precisa estar sempre atento aos sinais de Deus, buscando a direção dele em cada passo. É verdade. E a leitura termina com uma pergunta para a gente refletir. Como você pode se deixar achar por Deus hoje? Que perguntem. Ela nos convida a olhar para dentro da gente, né? A ver o que precisa mudar, a buscar a Deus de verdade. E a se colocar à disposição dele. E essa busca, essa disposição é o que realmente importa. É isso que define um coração segundo o coração de Deus. E com essa mensagem a gente encerra o nosso Deep Dive de hoje. Espero que essa conversa sobre o Davi e sobre o que significa ter um coração segundo o coração de Deus tenha te inspirado, viu? Que tenha tocado seu coração. Lembre-se. A busca por Deus é uma jornada.
É um caminho que a gente percorre. É um processo de aprendizado, de crescimento. Bastante. E a cada passo que a gente dá em direção a ele, a gente se torna mais parecido com Cristo. A gente reflete mais o amor dele e cumpre o nosso propósito aqui. É isso aí. Então continue buscando, continue se aproximando de Deus, continue cultivando esse coração segundo o coração de Deus. Sim. E deixe que ele te encontre, te transforme, te use para realizar grandes coisas. Até o próximo Deep Dive, onde a gente vai mergulhar em novos temas e novas descobertas. Fique com Deus.